Olá, tudo bem com vocês? Iniciaremos agora a sétima formação continuada de professor e professora de anos iniciais. Estamos na semana B. Diretoria Regional de Ensino, Região Sul 2. Sou a formadora PCNP de Lene Santana dos anos iniciais. Rosângela Novaes Martins é a nossa dirigente regional de ensino. São Paulo, semana de 16 a 20 de abril de 2022. A nossa sétima formação continuada de professor e professora de anos iniciais tem como foco analisar os materiais do Aprender Sempre e o currículo em ação. Nesta formação, abordaremos a importância de ensinar as nossas crianças a lerem com compreensão nas aulas de matemática, priorizando atividades do Aprender Sempre e currículo em ação, para garantir a aprendizagem a partir da leitura e o desenvolvimento das habilidades essenciais. O nosso objetivo geral é analisar os materiais Aprender Sempre e Currículo em Ação, com o foco no componente de matemática do quinto ano dos anos iniciais. Objetivo específico: analisar o material Aprender Sempre e Currículo em Ação a partir da habilidade em defasagem da AP1, com foco no componente de matemática dos anos iniciais. Estudar a sequência didática do Aprender Sempre e Currículo em Ação, com foco no componente de matemática do quinto ano dos anos iniciais. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, na área de matemática do ensino fundamental, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos e aprendizagens e desenvolvimento em conformidade com o Plano Nacional da Educação. Com base nisso, nós vamos fazer uma leitura sobre o que é letramento matemático e depois vou fazer mais alguns comentários em relação a esse assunto. O ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também, no letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter do jogo intelectual da matemática, como os aspectos que favorecem o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso e fazer parte da vida do cotidiano dos nossos estudantes. Daí a importância do letramento matemático. Atividade 1. Reflexão inicial. Antes de iniciarmos essa reflexão, vou falar um pouquinho de quem foi Rubem Alves. Rubem Azevedo Alves nasceu em Boa Esperança dia 15 de setembro de 1933 e faleceu em Campinas, 19 de julho de 2014. Foi um psicanalista, educador, teólogo, escritor e pastor presbiteriano brasileiro. Foi autor de livros religiosos, educacionais, existenciais e infantis. É considerado um dos principais pedagogos brasileiros da história do Brasil, junto com Paulo Freire, um dos fundadores da teologia da libertação intelectual. Polivalente nos debates sociais no Brasil, foi professor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Agora,
Vamos fazer juntos uma leitura sobre o que é educação para Rubem Alves. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão nos livros e estão por todos os lugares, diz Rubem Alves. O professor deve ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade. Para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar, afirmou o pedagogo em uma entrevista no dia 27 de setembro de 2016. Vou deixar para vocês discutirem com seus pares uma questão. E para você, professor e professora, o que é a educação? Na atividade 2, iremos resolver a situação, problema do livro Poemas Problemas, de Renata Bueno. Mas antes, convido a todos e a todas a conhecer um pouquinho desta autora. Artista plástica, arquiteta e escritora, Renata Bueno foi a primeira colocada no 55º Prêmio Jabuti na categoria Didático e Paradidático, com o livro Poemas Problemas, publicado pela Editora do Brasil, e que entre charadas, enigmas e contas transforma problemas matemáticos em poemas e vice-versa. Comida de gato. O que será que a comida de gato tem a ver com nosso Poemas Problemas? Será que tem alguma coisa a ver com matemática? Comida de gato? E aí o nosso personagem principal, que é o gatinho, esse bichano lindinho, com a língua para fora, o que será que ele está mirando? O que será que esse gatinho está tentando fazer? Por que será que a língua desse bichano está para fora? Será que é comer da vista? Vamos fazer a leitura do poema da escritora Renata Bueno. Vamos fazer a leitura do poema Comida de Gato. O Theo tem um gato que se chama Cissaninho. O menino colocou em seu prato 8 cenouras e um peixinho. Cissano comeu metade das cenouras e o peixe inteirinho. Você sabe quanto sobrou em seu pratinho? Registrem sua resposta da maneira que preferirem. Espero que todos tenham gostado da leitura do poema Comida de Gato, do livro Poemas Problemas. Agora, iniciando a atividade 3, vamos analisar os dados da questão da AP 1, que é a avaliação da aprendizagem em processo do primeiro trimestre de 2022 do 5º ano, componente curricular matemática. Na habilidade 10, EF04MA09A, é uma habilidade de retomada de conteúdo do 4º ano. Podemos ver o que diz essa habilidade: reconhecer as frações unitárias mais usuais na representação fracionária e decimal como unidades de medida menores do que uma unidade. O percentual de acerto na nossa diretoria de ensino foi de 8%. Então, podemos verificar que, depois de analisar o desempenho global dos nossos estudantes, é importante identificar quantos apresentam defasagem de aprendizagem, ou seja, avançaram em seu processo de escolarização, mas ainda apresentam dificuldades para resolver tarefas relacionadas a essa habilidade, que deveria ter sido desenvolvida em etapas anteriores àquela em que se encontram. Então, vamos ver a questão que estava na nossa AP. Foi a questão 9 e dizia o seguinte: observe a reta numérica abaixo que está dividida em partes iguais.
Qual é o ponto que representa a localização do número 1/4 nesta reta? Então, esse é o nosso ponto de partida e, a partir daí, vamos analisar os materiais Aprender Sempre e Currículo em Ação voltada para esta atividade, para esta habilidade. Aqui estamos, né, com o nosso Aprender Sempre, que os volumes do Aprender Sempre são materiais produzidos para apoiar a recuperação e o aprofundamento de língua portuguesa e matemática para os anos iniciais. Vamos conhecer o material Aprender Sempre. Essa sequência didática compõe os materiais de estudantes e professores com orientações para o desenvolvimento de atividades e intervenções. A ideia é que o conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas a partir de habilidades essenciais possa qualificar ainda mais o seu trabalho em sala de aula. Desta forma, a proposta deste material é de recuperar habilidades previstas no currículo paulista. Ao fim da sequência, há recomendações e associações de sequência e atividades do EMAI, de modo a atender às necessidades de aprendizagem de todos os estudantes. Recomendo também que a sequência seja desenvolvida em 10 aulas. Reafirmo que essa sequência prevê a retomada das habilidades essenciais de todas as unidades temáticas que compõem o ensino de matemática. Em números, serão sugeridas atividades sobre características de sistema de numeração decimal, a resolução de diferentes tipos de situações, problemas, desenvolvendo diferentes estratégias de cálculo, e em geometria as atividades serão sobre figuras espaciais, identificando as suas características e propondo atividades que envolvam medidas de comprimento. Em relação aos números racionais, que é o nosso foco, serão propostas atividades que abrangem a representação fracionária e decimal. Nessa sequência, serão propostas diferentes situações, problemas que os estudantes irão resolver, discutindo e ampliando seus conhecimentos matemáticos. São atividades desafiadoras e com muitos questionamentos. Para o desenvolvimento dessa sequência didática, foram selecionadas algumas habilidades elencadas no quadro a seguir. Porém, eu afirmo que é de suma importância que vocês, professores e professoras, sigam a sequência das aulas que são propostas no nosso material. Iremos focar a nossa formação na aula 8. Porém, é de suma importância que a ordem da sequência didática seja seguida e respeitada. Vamos lá? Então, vamos para a nossa aula 8, que é o nosso foco principal, porém faremos toda a sequência, O que diz os objetos de conhecimento na aula 8. Números racionais, frações unitárias mais usuais. 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100. Habilidade de quarto ano, EF 04MA09A, que é reconhecer as frações unitárias mais usuais, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100, na representação fracionária e decimal, como unidade de medidas menores do que uma unidade, e utilizando a reta numérica como recurso. Na segunda habilidade, EF 04MA09B, ler números racionais de uso frequente na representação fracionária e decimal. Na nossa aula. Atividade 3, sequência didática, passeios de trem. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos ler, escrever e comparar números naturais. Professor, professora, peça para que o aluno leia o texto, Pode ser coletivo, pode ser individual, uma leitura silenciosa, uma leitura compartilhada. Aí segue a didática do professor, Na atividade 1, os estudantes irão identificar os números que estão presentes no texto e escrever a informação que ele indica.
professor, professora, o quadro com as informações numéricas é o que o que cada uma delas indica deve ser construído coletivamente na lousa. Assim que tiver sido finalizado, peço aos estudantes que o copiem no caderno. Essa atividade mostra a função social do número, ou seja, para que ele serve. Na atividade 2, não faça a leitura dos números para observar as hipóteses que eles elaboram e se comparam com os números frequentes como 2022. Na atividade 3, proponha um ditado de números para verificar se os estudantes escrevem convencionalmente números de até 5 ordens, ou seja, da ordem de grandeza até a dezena de milhar, ou se tem um apoio no quadro numérico e se prevêem quantos algarismos são necessários para a escrita do número ditado. Na atividade é proposto ditar inicialmente, o número 2022, por ser um número frequente e que pode ser um apoio para a escrita do número 42.057. A observação de regularidades possibilita aos estudantes elaborarem hipóteses sobre as escritas numéricas e avançar em seus conhecimentos. A antecipação da quantidade necessária de algarismos para a escrita de um número é um recurso interessante para que os estudantes os escrevam convencionalmente. Na atividade 3, verifique como compararam os números e socialize as estratégias de ensino. Vou colocando as respostas dessa aula, para partirmos para a aula 2, que é um passeio de São Paulo a Paranapiacaba. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos resolver problemas matemáticos, Aqui vai englobar 2 habilidades do 4º ano, A habilidade EF04 MA03, que é resolver e elaborar problemas com números naturais, envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e o algoritmo, além de fazer estimativas de resultado. Também, nesta mesma atividade, teremos a habilidade EF04 MA01B, que é reconhecer números naturais de 5 ordens ou mais e utilizar as regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita, comparação e ordenação de um contexto. Essa atividade pode ser feita em dupla, E o objetivo é que os estudantes resolvam problemas do campo aditivo e elaboram procedimentos do cálculo mental. Outro objetivo é o reconhecimento, a leitura e a comparação de números naturais de até 5 dígitos. Já estou também colocando as respostas das questões e vamos para a aula 3. Aliás, antes de irmos para a aula 3, vamos terminar a aula 2, com as informações do texto lido. Na questão do quadro vai ser uma atividade que será escolhida pelo aluno e na questão F, fazer uma relação entre a quantidade de habitantes que tem a mais na cidade de Santo Antônio em relação à cidade de Águas de São Pedro. Na aula 3, vamos estudar a capacidade de passageiros em ônibus e trem. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. Na aula 3, nós vamos desenvolver a habilidade EF04MA06B, que é resolver e elaborar situações problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação, combinatória e proporcionalidade,
utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. O objetivo dessa aula é que os estudantes resolvam problemas do campo multiplicativo com o significado de proporcionalidade e elaborem perguntas que possam ser resolvidas a partir das informações contidas no texto para torná-las um problema e em seguida resolvê-lo. Promovam uma leitura compartilhada no texto inicial. Na atividade 1, verifique se houve a compreensão das informações do significado da palavra capacidade neste contexto. Comente com a turma que a palavra capacidade a qual se refere o texto é usada quando nos referimos ao interior de um corpo vazio. Ou seja, estamos falando de quantas pessoas cabem dentro do trem ou do metrô. Na atividade 1, os estudantes irão encontrar a quantidade de passageiros que serão transportados nas cidades nas 5 viagens. Então, vamos ver a atividade 1, Eles vão verificar a quantidade de passageiros que cabem dentro do trem. Na atividade 2, verifique se é conveniente uma resolução conjunta em que pode ser proposta a leitura de cada informação com os comentários do grupo. É possível que comentem que pode determinar primeiramente a lotação de um vagão. Questione mais informações que devem ser consideradas. Na atividade 2, a resposta. E na atividade, dando continuidade à atividade 3, os alunos vão criar situações, problemas relacionados à tabela de preços de ida e volta, que o professor, a professora pode intervir, dependendo da turma que se encontra. Na aula 4, o que vamos aprender? Nessa aula, vamos analisar dados apresentados em uma tabela de dupla entrada. Aqui também vamos trabalhar 2 habilidades, a EF04MA27, analisar dados apresentados em tabela simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento e produzir texto com a síntese de sua análise. Na EF04MA03, resolver e elaborar situações problemas com os números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas como o cálculo mental e os algoritmos, além de fazer estimativas e o arredondamento do resultado. Nesta aula, o objetivo é que os estudantes leiam, interpretem dados apresentados em uma tabela de dupla entrada e resolvam problemas envolvendo adição, subtração com números naturais. E também, para garantir que houve a compreensão dos dados apresentados, o professor pode fazer perguntas como: quais informações dizem respeito à viagem realizada no período da manhã? Que significado você dá ao número 98? Ao adicionar os valores 102 e 98, que significado vocês atribuem ao número obtido? Então, vale a pena explorar bastante a tabela antes de iniciarmos a construção do gráfico. Vou estar colocando os resultados aqui na nossa tabela. Também é importante fazer a leitura e a correção, dos questionamentos sobre a tabela através das questões. Na atividade 2, nós vamos preencher a tabela com os dados das viagens realizadas no dia 10 de dezembro de 2020, a viagem do período da manhã, 102 homens e 96 mulheres, na viagem no período da tarde, 98 homens
e 114 mulheres. Aqui, nessa atividade, os alunos vão construir o gráfico de colunas que representem os dados da tabela da atividade anterior. É essencial também que o professor questione ou pode sobre o título do gráfico, né? Se será o mesmo da tabela, se não vai ser, a fonte, o que é a fonte, da onde são tirados esses dados para se construir o nosso gráfico. Durante a construção do gráfico, explore o título, a fonte do gráfico, os eixos horizontais e verticais, bem como as informações que precisam estar presentes no gráfico. Informe que na construção do gráfico de colunas, todas as colunas precisam ter a mesma largura e que no eixo horizontal serão representadas categorias, as quais, no caso da atividade, são os homens e as mulheres, que estão representados pelo azul para os homens e o rosa para as mulheres. E no eixo vertical serão representados os valores da quantidade dos passageiros em cada período do dia. Então, aqui pode-se construir o gráfico coletivo com uma turma, ou em dupla, ou em individual, né? Aí vai da exploração da didática de cada profissional, cada docente, né? Depois, né, essas questões, depois da construção do gráfico, pode-se propor alguns questionamentos como: em qual período do dia houve mais homens viajando? Teve algum dia em que o número de mulheres foi maior que o número dos homens? Essas questões ajudarão a turma a escrever o texto com as observações de cada um. Na aula 5, um passeio de trem até a cidade de Jundiaí. Nesta atividade, vamos explorar, né, duas habilidades do quarto ano, que é a EF04MA06B, que resolver elaborar situações-problema envolvendo diferentes significados da multiplicação, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. A segunda, EF04MA07, resolver elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo 2 algarismos, envolvendo significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, mental e algoritmos. Professor, solicite nessa atividade a exploração, que os grupos explorem as informações que são apresentadas e quais são importantes para resolver as questões. Eles devem identificar que um dado necessário é a quantidade de sábados no mês de maio de 2021, que é escrita em palavras e não em algarismos. Há números indicados por algarismos que são dados e não serão utilizados na resolução. Depois, socialize o comentário. Aqui está a questão número 1. Questão 2. Eles irão discutir sobre os quilômetros, que é a unidade de medida utilizada para medir distâncias entre cidades, estados, países, pistas de corrida, entre outros. Questione a turma sobre a relação do metro com um quilômetro. Verifique se eles compreendem que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Na atividade 3, é proposto um problema de multiplicação com a ideia de combinatória. Peça que a turma leia a atividade e responda às questões apresentadas. A proposta é que os estudantes escrevam as possibilidades com 2 combinações, sorvete e calda. Uma maneira é a construção da árvore de possibilidades. Você pode construir na lousa com ele. Na atividade 3 e 4, circule pela sala para observar as estratégias que utilizam e selecione as que serão apresentadas na socialização para ampliar o repertório.
Na aula 6, nós vamos trabalhar com as figuras geométricas e as construções. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas de prismas. Vamos para as habilidades desta aula? É a EF 04MA17A, que é associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais, identificando regularidades na contagem de faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. A segunda habilidade é a EF 04MA17B, que é identificar as regularidades nas contagens das faces, vértices e arestas, no caso dos prismas e das pirâmides. Aqui nessa atividade, inicialmente, peço para que retomem com a turma sobre os polígonos que formam as faces das figuras espaciais. Para iniciar a atividade, pode ser desenhado um polígono na lousa, pode utilizar sólidos geométricos ou até mesmo as construções dos sólidos geométricos no nosso material anexo, né? Pergunte para a turma se sabe o nome dessas figuras e explique que essas figuras são polígonos, que o polígono significa poli, significa muitos, e o gono, ângulos. Então, polígono significa muitos ângulos. Uma figura, ela é plana, para ser polígono precisa ser fechada e seus lados devem ser formados por segmento de retas consecutivas. Nesta atividade, o professor deve explorar com grupos elementos de um prisma, como faces, arestas e vértices. Solicite que observem os dados e questione se observam a regularidade dos elementos dos prismas, que são as faces, os vértices e as arestas, em relação aos polígonos da base. Eles podem comentar que o número de faces supera em 2 unidades o número de lados do polígono da base. Outra regularidade diz respeito ao número de lados do polígono da base e o número de vértices. O número de vértices é igual ao dobro de lados do polígono da base. Já o número de arestas é o triplo do número de lados do polígono da base. Então, aqui, vou passando as respostas, né? Da questão A, B e C são o resultado dos questionamentos e da observação elaborados junto com a professora. E na atividade 3, pede-se para denominar o polígono da figura, o número de lados, de faces, números de vértices e de arestas. Então, é um dodecágono com 10 lados, números de faces 12, número de vértices 20 e números de arestas 30. Na aula 7, um passeio de trem até Mogi das Cruzes. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver e elaborar problemas matemáticos. Vamos desenvolver a habilidade EF 04MA25, resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável. Nessa atividade, são explorados problemas utilizando o sistema monetário brasileiro. O professor pode enfatizar que é preciso ter zelo na compra de alimentos para que não ocorram desperdícios. Então, aqui a gente pode estar fazendo os questionamentos que estão direcionados
nesta atividade de A a D, né? E vamos partir para a aula 8, a plantação de flores no sítio do Senhor Jorge. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos reconhecer e fazer a leitura de frações utilizadas no nosso dia a dia. Vamos trabalhar duas habilidades, a EF04MA09B, que é reconhecer as frações unitárias mais usuais, como meio, um terço, um quarto, um quinto, um décimo e um centésimo, na representação fracionária e decimal, como unidades de medidas menores do que uma unidade, e utilizando a reta. Ler números racionais de uso frequente na representação fracionária e decimal. Nessa atividade, são explorados os significados de metade, quarta parte e décima parte, além das escritas de frações unitárias mais usuais. Inicie uma leitura compartilhada do texto e os questione sobre como interpretam os termos metade, quarta parte e décima parte. Promova uma conversa com os estudantes. Como exemplo, faça desenhos na lousa como 2 grupos de 6 maçãs e questione. Um exemplo, né? Em um grupo de 6 maçãs, eu preciso da metade delas para fazer um bolo. Quantas maçãs utilizarei? No outro grupo de 6 maçãs, com um terço delas farei um suco. Quantas maçãs utilizarei? Faça marcações nos desenhos para mostrar que o primeiro grupo, o todo, foi dividido em 2 partes e pegamos uma. E no segundo, o todo foi dividido em 3 partes e pegamos uma para o suco. Eles devem reconhecer que metade pode ser expressa pela escrita 1/2, que é 1/2, e a quarta parte por 1/4, que é 1/4, e a décima parte, 1/10. Explore com o grupo os termos terça parte e quinta parte, solicitando que façam escritas fracionárias correspondentes. Vou passar, né, as respostas das questões aqui em destaques. Os centavos de real. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos explorar números racionais nas representações fracionária e decimal. Habilidade EF04MA10A é reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro, estabelecendo relações entre representação fracionária e representação decimal de um número racional. O objetivo é que os estudantes estabeleçam relações entre o sistema monetário brasileiro e a representação de um número racional de forma fracionária e decimal. Na atividade 1, os estudantes irão verificar que moedas serão necessárias para formar o valor indicado pelo enunciado. Na atividade 2, os estudantes irão fazer a relação entre o sistema monetário brasileiro e a representação decimal fracionária. Converse com uma turma sobre a equivalência entre R$1 e as moedas. Pode iniciar questionando quantas moedas de 10 centavos eu preciso para formar R$1, quantas moedas de 5 centavos eu preciso para formar R$1, e assim socializar com a turma as estratégias dos alunos. Na atividade 3, os estudantes irão discutir sobre a relação de 1 centavo com R$1. Alguém já viu a moeda de 1 centavo? Comente com ele sobre a moeda de 1 centavo. Diga que 1 centavo de real corresponde à centésima parte de R$1. Portanto, são necessários
100 centavos para completar R$ 1. Então, aqui na nossa atividade, estou colocando as respostas, né? As respostas que é equivalente à nossa aula número 9. Nesta atividade, vamos representar com cores diferentes os 30 centavos e 60 centavos. Então, aqui nós temos que pegar 3 linhas e 3 colunas, representando 30 unidades, 30 centavos no caso, e 6 linhas e 6 colunas, representando 60 centavos. Como ficariam essas representações escritas na forma de fração? 30 centésimos e 60 centésimos. Na aula 10, as plantações do Senhor Jorge. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos estimar e determinar o valor exato de medidas de contornos, de retângulos e de outras figuras planas. A habilidade EF04MA20, medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas e capacidades, utilizando unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. O objetivo é que os estudantes estimem e meçam comprimentos dos lados de retângulos, explorando o significado de perímetro. Explore com um grupo que a medida do contorno é o perímetro da figura, depois solicite que realizem as medições. Explique as escalas utilizadas no texto. Um quadradinho na figura corresponde a 10 metros no tamanho real. Assim, se o lado medir 2 quadradinhos, o tamanho real será 20 metros. Solicite e resolva as atividades e socialize o resultado. Matemática, currículo em ação, 5º ano dos anos iniciais. Aqui, materiais do projeto EMAI e seu uso. As orientações presentes neste material têm a finalidade de ajudá-lo ou ajudá-la no planejamento das atividades matemáticas a serem realizadas em sala de aula. A proposta é que ele sirva de base para estudos, reflexões e discussões a serem feitos com seus ou suas colegas de escola e com a coordenação pedagógica em grupos colaborativos nos quais sejam analisadas e avaliadas diferentes propostas de atividades sugeridas. Ele está organizado em trajetórias hipotéticas de aprendizagem que incluem um plano de atividade de ensino organizado a partir da definição de objetivos para a aprendizagem, habilidades e das hipóteses sobre o processo de aprendizagem dos estudantes. Aqui nós temos o conhecimento do professor, que é necessário para a trajetória hipotética para garantir a trajetória hipotética de aprendizagem. Partindo disso, a realização interativa das atividades de sala de aula, que vai levar para a avaliação do conhecimento dos estudantes e assim fechando um ciclo, com base em seu conhecimento como professor, ampliando e compartilhando com seus colegas. A TDAH é planejada e realizada em sala de aula em processo interativo, em que é fundamental a observação atenta das atitudes e do processo de aprendizagem de cada estudante para que as intervenções pertinentes sejam feitas. Na unidade 2, na sequência 9 do currículo em ação, vamos trabalhar a habilidade EF05MA03, identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Assim como o Aprender Sempre, o EMAI segue uma sequência didática e é importante segui-la. Na atividade 9.1, você pode iniciar comentando com a turma que serão retomados os estudos sobre os números racionais e que estes aparecem em diversas situações. Apresente os números racionais em sua representação decimal e discuta também as escritas fracionárias.
Pergunte se alguém sabe como se lê algum desses números e comente em que situações números como esse aparecem. Na atividade 9.2, os alunos irão explorar um texto sobre números racionais. Registre na lousa alguns números apresentados pelos estudantes, explore suas escritas por meio de algarismo, sua escrita por extenso e sua leitura. A seguir, solicite que leiam o texto das atividades e respondam as questões. Na atividade 9.3, o professor ou a professora ela pode propor que a criança possa resolver situações, problemas quanto ao uso de medidas de comprimento, massa e capacidades representada na forma decimal. Na 9.4, as crianças irão fazer a leitura de representações fracionárias. Coloque o professor ou professora algumas na lousa e incentive a turma a ler as representações, perguntando se sabem o que significam. Nesta atividade 9.5, problematize a situação de Marcela, pedindo que leiam cada representação fracionária e pergunte em quantas partes o inteiro foi dividido. Indague também em quantas partes o inteiro deve ser pintado. Esse tipo de atividade aborda o significado de parte com todo, com os números racionais na representação fracionária. Então, voltando para a nossa AAP 1, vamos resolver a questão 9. Observe a reta numérica abaixo que está dividida em partes iguais. Então, eu tenho uma reta numérica de 0 a 4, com as letras J, K, L e M distribuída nela. A questão é, qual é o ponto que representa a localização do número 1/4 nesta reta? Após toda a exploração do material Aprender Sempre e o IEMAI, os alunos já devem estar aptos para responder essa questão. Então, a letra que corresponde 1/4 é a letra J, que no caso é a questão A. E assim, vamos finalizando os estudos dos materiais Aprender Sempre e Currículo em Ação, o EMAI. Deixo aqui as minhas referências, né? Finalizo agora o nosso ATPC dessa semana. Até a próxima e muito obrigada!